Capítulo 11, aula 59. A mente subconsciente como sócia em seu sucesso. Se você sabe que você tem um sócio muito eficiente, não há como não ter sucesso nos negócios. Aqui, Dr. Zé Murphy vai ensinar como uma pessoa realizou o sonho que parecia impossível. Ele já disse que nós temos uma mente que funciona em 2 níveis. Ele já ensinou como que a nossa mente trabalha a nosso favor. Ele já nos ensinou como que nós podemos utilizar o máximo da nossa capacidade mental. Vamos para o texto, para a história, aonde ele nos ensina, através do exemplo de uma pessoa, como você realizará o seu sonho com a ajuda desse sócio poderoso. Em Hollywood, conheci um ator cujo nome é conhecido de todos os amantes do cinema e da televisão. Ele contou que crescera em uma pequena fazenda no meio oeste. A família mal conseguia o mínimo para sobreviver. Com a única diversão, tinha um velho aparelho de TV preto e branco, com a qual mal conseguira sintonizar 2 canais. Lembra que eu sempre falo que eu sinto até mesmo envergonhada, porque pessoas com bem menos fizeram mais do que muitas pessoas, e eu me incluo nessas pessoas. Mesmo assim, começou a sonhar em ser ator. Sonhos que lhe tomara cada vez mais o tempo. Durante todo esse tempo, eu trabalhava no campo, disse-me, ou tangia as vacas de volta para o estábulo, mas imaginava ser meu nome em grandes letras, imaginava ver o meu nome em grandes letras na marquise de um grande cinema, viu em todos os detalhes. As multidões de fãs, o jornalista, os gritos querendo me entrevistar. Mantive esse sonho durante anos. Finalmente deixei a fazenda, vim para Los Angeles e consegui trabalho como extra em filme e programas de TV. Em muito tempo, consegui meu primeiro papel de astro. Na noite da pré-estreia, dirigi-me ao cinema e quase desmaiei. Lá estava meu nome em letras brilhantes. Vi uma multidão de repórteres. Tudo que eu imaginava no meu tempo de criança. Sempre abro um parênteses numas histórias como essa. Não é só você imaginar. Gente, ele saiu, ele se locomoveu daquele lugar onde ele estava para outro e aceitou um papel que não era o que ele sonhava, para ele alcançar aquilo que ele sonhava. Se você tem um sonho, o que você está fazendo para chegar lá? Está esperando que esse sonho caia do céu? Sinto muito, não vai acontecer. A imaginação, ele te traz possibilidades. E ele acrescentou, eu mais do que ninguém compreendo que o poder da imaginação persistente pode trazer sucesso. A farmácia de sonhos que se transformou em realidade. Há alguns anos conheci uma jovem farmacêutica, chamava Mary S. Ela trabalhava no departamento de vendas de remédio, sob receita médica de uma grande rede de farmácia. Certo dia, quando despachava uma receita para mim, começamos a conversar. Perguntei se ela gostava do que fazia. É uma pergunta bem clássica de grandes treinadores. Você gosta do que você faz? Se você tivesse R$1 milhão em sua conta, você ainda continuaria fazendo o que você faz?
Dei uma aula falando só sobre isso. Ó, é um bom emprego, disse ela, juntando salários e comissões, estou indo bem. A empresa tem um bom programa de participação nos lucros. Como sorte, vou poder me aposentar ainda jovem o suficiente para gozar a vida. Fiquei calado por um momento, em seguida perguntei: era assim que você pensava quando era criança, quando resolveu que queria ser farmacêutica? O rosto dela fechou. Bem, não, respondeu, acho que não. Eu sempre me via como uma dona de minha própria farmácia. Queria andar pelas ruas e ouvir as pessoas dizendo olá para mim e me chamando pelo nome. E eu saberia o nome de todas, porque seria a farmacêutica delas. O Senhor vai me julgar isso, o Senhor vai julgar isso estranho, mas sonhei mesmo com pais me ligando no meio da noite, porque o filho estava doente. Eu vesti uma roupa por cima do pijama e ia até a farmácia e pegava o remédio de que necessitava. Nada de igual a um emprego de 9 horas às 5 horas da tarde, atrás de um balcão. Era uma grande farmácia, certo? De fato, nada de parecido, concordei. Mas por que não conseguiu seu sonho? Você, nesse caso, não seria mais feliz e mais produtiva? Aponte para mais alto, saia desse emprego, abra sua própria farmácia. Como é que posso fazer isso? Perguntou ela, sacudindo a cabeça. Para isso vou precisar de muito dinheiro e mal consigo atravessar de um mês para outro. Minha resposta foi contar a ela um fato maravilhoso. Tudo o que ela pudesse conceber como sendo verdade poderia transformar em realidade. E prossegui explicando-lhe algumas coisas sobre os poderes do subconsciente. Ela logo compreendeu que, se conseguisse saturar o subconsciente com ideias claras e específicas, esses poderes de alguma maneira se transformariam em realidade. E começou a imaginar-se em sua própria farmácia. Mentalmente arrumava os vidros, aviava receita e se via atendendo o cliente, que era também seus vizinhos e amigos. E visualizou também um bom saldo no banco. Mentalmente trabalhou nessa farmácia imaginária. Tal como uma boa atriz viveu o papel, comportando-me como se fosse o que penso e eu serei. E investiu-se de todo o coração no papel, vivendo, movendo-se, agindo na suposição de que era a dona da farmácia. Vários anos depois, Mary escreveu-me contando o que lhe acontecera desde a nossa conversa. A cadeia de farmácia para a qual trabalhava faliu, devido à concorrência de uma farmácia maior em um novo shopping center. Ela arranjou um emprego de viajante de uma grande companhia farmacêutica, encarregando-se de um território de que se estendia por vários estados. Certo dia, o trabalho levou-a a uma cidadezinha na fronteira oeste de seu território. Na cidade só havia uma farmácia, embora nunca houvesse estado antes na pequena cidade, reconheceu-a. Era exatamente a farmácia que imaginara com tanta clareza.
Espantadíssima, contou ao idoso proprietário: notável coincidência. Por seu lado, o dono disse que estava para se aposentar, mas que não queria vender a farmácia, que estava em sua família havia gerações para grandes redes. Após várias conversas, o dono ofereceu vender a farmácia a prazo. Ela faria os pagamentos com os lucros gerado pela farmácia. A jovem mudou-se com a família para a cidade e logo depois pôde pagar a entrada de uma casa antiga e espaçosa, da qual pôde ir caminhando até a farmácia. Hoje, ela vai a pé todos os dias para o trabalho e todas as pessoas que encontra dizem alô e trata-na pelo nome. Conhece-na porque ela é a farmacêutica da cidade. Quando nós falamos, quando o Dr. Zé Murphy fala que a imaginação, ela traz para nós aquilo que nós reconhecemos na nossa mente, percebe que ela aceitou um emprego, ela aceitou visitar lugares aonde o sonho dela poderia concretizar. Não é porque o tempo está passando, você está chegando a uma certa idade que você acha que o seu sonho não pode realizar. Imaginar, o ato da imaginação traz possibilidades para você concretizar o seu desejo. Se você ficar só no mundo da imaginação, na fantasia, e você não obrar, como o próprio Cristo diz, você não vai realizar o seu sonho. A imaginação, ela ajuda nós a criar possibilidades. As possibilidades do nosso coração chegam até nós. E a partir dali, você pode realizar o seu projeto de vida. O uso do subconsciente nos negócios. Há alguns anos fiz uma palestra sobre os poderes da imaginação e da mente subconsciente para um grupo de executivo de empresa. No curso da palestra comecei com um grande poeta alemão, Goethe. Estava a imaginação quando enfrentava dificuldade e provações. Segundo seus biógrafos, ele se acostumava a preencher muitas horas mantendo tranquilamente conversas imaginárias. Imaginava um amigo sentado à sua frente respondendo as perguntas de maneiras correta. Em outras palavras, se estava preocupado com algum problema, imaginava o amigo lhe dando a resposta certa ou apropriada à situação, acompanhado pelos seus gestos habituais e tons conhecidos de voz. Tornava a cena imaginária tão real e tão vívida quanto possível. Gente, se você consegue imaginar algo tão claramente, é como se o seu corpo fosse de encontro com aquilo. É como não? É uma realidade. Uma das pessoas presente à minha palestra, um jovem corretora, resolveu adotar a técnica de Goethe. Começou a ter conversas imaginárias com um investidor multimilionário que conhecia e que, certa vez, a elogiava por sua sólida capacidade de julgamento ao recomendar a compra de certas ações. Dramatizou a conversa até que gravou psicologicamente como crença na mente. A conversa interior e a imaginação controlada da corretora concordava certamente com o seu objetivo, que era de fazer bons e sólidos investimentos para clientes. Tinha como principal objetivo na vida
fazer com que os clientes ganhassem dinheiro e vê-lo prosperar financeiramente, graças aos seus judiciosos conselhos. Ela continuava a usar a mente subconsciente nos negócios e destacar-se com brilhante sucesso em seu campo de atividade. Recentemente foi entrevistada por uma grande revista financeira. Quando o Dr. Joseph Murphy fala desses poderes da mente, do poder da imaginação, que é uma lei, a gente fica muito maravilhado. A gente acredita que é só sentar e imaginar que aquilo vai acontecer diante de nós. Gente, o poder da imaginação, ele é fantástico. Mas ele vai trazer para nós as possibilidades. Ele vai trazer para nós a intuição aonde você vai, como que você vai até aquele objetivo. Seja você, às vezes você vai receber uma intuição de você arrumar um emprego que não tem nada a ver com aquilo que você quer. Mas é a partir desse emprego que você vai encontrar os meios de chegar no seu objetivo. Amados, não é você parar e ficar sentado esperando. Observa, fica atento à sua oração durante o dia, durante a noite. O que você fala com as pessoas? Como que essas respostas dessas pessoas chegam até você? Como que você está orando? Qual é a sua confiança no poder divino? Você acredita que realmente você pode concretizar esse sonho? Você precisa ter essa clareza do que e como que funciona essa lei. A lei universal, ela é precisa, mas você tem que ter domínio da sua mente. Você não tem que deixar a sua mente oscilar. Se chegar uma oportunidade de você fazer um outro trabalho que não está dentro daquele rol que você quer e você julgar que aquilo não vai te chegar para o seu objetivo, às vezes ali está um grande engano. Conheci uma pessoa que certa vez tinha um sonho muito grande de trabalhar em determinada empresa. E ela foi convidada a trabalhar em outra empresa nada a ver, um salário bem menor e tudo. E ela me consultou, veio numa sessão de terapia e perguntou o que eu achava. Ela já estava desempregada, já estava ali, não estava tendo mais recursos de dinheiro para se autossustentar. E eu disse para ela, aceita, vá lá ver. De repente, não é o que você quer, mas dali para frente, quem sabe. E ela acatou o meu conselho, a minha dica, melhor dizendo, e foi trabalhar nessa empresa. Dentro dessa empresa, ela já saiu direto para onde ela queria. E foi um tempo muito pequeno. Talvez se ela não tivesse aceitado esse emprego, ela nunca teria concretizado os seus sonhos. Nós precisamos ficar muito atento como que as nossas orações são atendidas, como que as nossas orações são respondidas, porque Deus tem caminhos que nós desconhecemos. Esse é um momento muito importante, porque nós já estamos chegando no final de 2025. Olha para as suas promessas, dá uma revisada em todos as suas anotações, da sua agenda, no seu planejamento de vida, no seu, sabe, em janeiro que todo mundo põe as metas, dá uma olhada lá e vê o que você fez, o que você deixou de fazer, por que você não fez ou por que você deixou de fazer. Gente, esses momentos de revisões são muito importantes para a gente entender o que nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando de fazer. Às vezes não é só o que nós estamos fazendo, é principalmente o que nós estamos deixando de fazer. Achando que se nós pegar um outro emprego, se nós fazer qualquer outra coisa que não está dentro ali daquele objetivo, vai nos levar para outro caminho. E às vezes é nesse caminho que a gente alcança o nosso objetivo, seja ele de trabalho, seja de saúde, seja em qualquer setor. Reavalia o que você se comprometeu. Olha as suas promessas. Veja como que você decidiu fazer isso. Dá uma reavaliada. É um momento muito propício. E nós nos encontraremos na próxima aula. Até lá.